Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 10. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, é muito importante haver uma dedicação da sua parte. É importante que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que fazem parte dessa estratégia e estão aqui para ajudar você no seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, recomendo que faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, essa é a lição de número 10 e o título da lição de número 10 é Contribuições, um investimento na expansão do reino de Deus. Inicialmente, então, quero apresentar a vocês o cronograma, a maneira como seguiremos com este aprendizado e como você vai assistir essa aula. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Filipenses 4,19. Como vocês bem sabem, esse é o nosso texto áureo. É o texto mais importante da lição e na primeira sessão eu quero explicar a vocês o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Na segunda sessão da aula, eu explico então Filipenses capítulo 4, versículo 15 até o versículo 20. Já na terceira sessão, eu queria fazer 4 aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos os desafios postos pela palavra do Senhor. E por fim, na quarta sessão, é o momento então de avaliarmos o nosso aprendizado, verificarmos aquilo que nós aprendemos. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações para facilitar o seu aprendizado e para que ele de fato possa ser bem efetivo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Filipenses 4:19. Como nós bem sabemos, o apóstolo Paulo foi um homem que se moveu por diversas regiões anunciando o evangelho. Talvez o que muitos de nós não sabem são os custos para realizar essas viagens. Era necessário, por exemplo, pagar por transportes, como também por itens que seriam necessários à sobrevivência do apóstolo. Quer ver um exemplo? Comida, roupa, estadia para dormir nos lugares e, quando necessário, talvez um tratamento médico. É claro que uma pessoa que trabalha e vive em uma região específica consegue se manter com isso, porque ela está fixada em um lugar. Mas como Paulo, que estava trabalhando em levar o evangelho a outros lugares e que não tinha então este lugar fixo, como que ele poderia então conseguir se manter com os custos dessas viagens missionárias? Eu explico isso na lição 4. Eu recomendo que você que não assistiu, assista. Na lição 4 eu explico para vocês 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 ao 15, o cuidado e apoio aos obreiros. Se você já assistiu, fica fácil para você entender a continuidade dos argumentos aqui. Porque naquela aula, eu explico para vocês, na aula de número 4 dessa mesma revista aqui, como que as comunidades de fé, elas contribuíam com os recursos para este trabalho apostólico, né? Para o trabalho desses homens e mulheres que eram comissionados pelo Senhor. Algumas comunidades, então, enviam recursos e esses recursos eram utilizados por Paulo, Barnabé, Pedro, para que eles se mantivessem nessa tarefa, né? De levar o evangelho suprindo todas as suas necessidades básicas. O texto que nós vamos estudar hoje é um texto que ilustra isso, ilustra o cuidado de uma comunidade de fé
mantendo o sustento do apóstolo Paulo para uma dessas tarefas de evangelização. Veremos que foram as contribuições oferecidas pela igreja de Filipe que contribuíram para que Paulo prosseguisse com o seu trabalho pastoral em várias comunidades, em vários lugares. O que nós vamos estudar hoje, portanto, é como que o apóstolo Paulo recebe e como que o apóstolo Paulo interpreta essas ofertas que foram destinadas ao seu ministério. E este é o ponto teológico-chave que nós precisamos entender. As comunidades de fé estão oferecendo recursos para auxiliá-lo. Como que Paulo interpreta isso e como que Paulo lê o ato da igreja estar contribuindo com ele? Eu queria ler uma citação, então, que vai elucidar isso para a gente começar a lançar pistas para o que nós vamos estudar na segunda sessão. Lê comigo essa citação do Gupta e do Bird. Ao abordar o presente que lhe foi enviado por meio de Epafrodito, o foco de Paulo está no que o presente indicava: um vínculo contínuo e renovado e uma parceria entre ele e os filipenses na obra do Evangelho. Paulo e os filipenses entraram em algum tipo de parceria intencional, com propósito definido. A carta tem como objetivo principal reforçar e garantir essa parceria. Como ficou-se muito claro na citação, o texto que nós vamos estudar hoje é um texto que fala sobre essa colaboração missionária. De um lado, nós temos o apóstolo Paulo oferecendo o seu trabalho ao Senhor por meio de ir às comunidades e anunciar o Evangelho de Cristo. Do outro lado, nós temos as comunidades de fé que subsidiam essas viagens oferecendo recursos que patrocinam a estadia e o transporte de Paulo. Tanto o trabalho de Paulo como as ofertas que eram oferecidas são oferecidas para Deus. Ou seja, não há uma dívida nem de Paulo para eles, nem deles para Paulo. Quem trabalha para o Senhor e quem contribui financeiramente também faz para o Senhor. Então, ambos estão envolvidos no trabalho do Senhor. E é isso que nós veremos Paulo explicar aqui. Há uma aliança estabelecida entre Paulo e a igreja de Filipos para a proclamação do Evangelho. E cada um está dando a sua contribuição para o cumprimento desta tarefa. Paulo indo proclamar o Evangelho e eles patrocinando tais viagens. Como nós veremos na segunda sessão dessa aula, essa parceria está sendo feita com esse propósito, e o propósito é muito específico, uma parceria de colaboração missionária com o propósito de levar Cristo onde ele ainda não foi anunciado. Começando a segunda sessão, eu quero então explicar para vocês Filipenses capítulo 4, versículo 15 até o versículo 20. Eu começo explicando o versículo 15 e 16. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo para Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Veja, como introduzi na primeira sessão, nós precisamos considerar os aspectos humanos e financeiros da decisão de Paulo de ir anunciar Cristo a outros povos. Ir anunciar um evangelho em outros lugares tem diversos custos. Os custos do transporte, custos de alimentação, custos de estadia, enfim. No aspecto humano, nós precisamos considerar que os custos, eles existem e estão ali. Quando Paulo tomou a decisão de ir anunciar Cristo em outros lugares, isso só foi possível, isso só seria possível se esses custos fossem subsidiados. Afinal de contas, essa missão de proclamar o Evangelho não torna o missionário um super-humano. O missionário é uma pessoa como todas as outras,
que possui necessidades básicas, que se elas não forem supridas, ele morre. O missionário precisa de um lugar para dormir, de comida, de água, de roupas, quando necessário de tratamento médico e várias outras provisões. Eu digo isso porque eu tenho a impressão que algumas pessoas pensam que o missionário é um super-humano. Uma pessoa que perdeu toda a sua humanidade quando decidiu ir anunciar o evangelho. Ele não come, ele não dorme, ele não bebe, ele nada. Ele é uma pessoa sem necessidades. Mas isso não é verdade. O missionário continua sendo um ser humano, precisando de diversas coisas para sobreviver. Se isso é assim, de onde é que Paulo tirou então recursos necessários para a sua subsistência? E ele faz questão de dizer isso. Todos esses recursos vieram dos filipenses. Eles fizeram isso em pelo menos 3 ocasiões. A igreja de Filipos contribuiu com Paulo quando ele esteve em Filipos, anunciando o evangelho naquele lugar. A igreja de Filipos contribuiu com Paulo quando ele foi à Macedônia, e por isso que eu risquei a palavra Macedônia. E a igreja de Filipos contribuiu com Paulo quando ele foi a Tessalônica. E perceba, essa é a única igreja que contribuiu com o trabalho missionário de Paulo, tanto em seu próprio benefício, porque eles contribuíram enquanto Paulo estava lá, mas eles também contribuíram em benefício de outras igrejas. Porque quando Paulo foi pregar na Macedônia e na Tessalônica, eles continuaram contribuindo com o trabalho missionário de Paulo. Aquela igreja providenciou cuidado para suprir as necessidades por todo esse tempo e por todas essas missões que Paulo desempenhou nesses lugares. Esses irmãos da cidade de Filipos são vistos por Paulo como seus parceiros missionários. São esses irmãos que têm contribuído com Paulo de maneira que o evangelho possa avançar para lugares que Paulo sozinho não conseguiria ir. Para que, então, não hajam mal-entendidos sobre essas contribuições que foram enviadas para Paulo, para auxiliá-lo neste trabalho, Paulo faz um esclarecimento importante para esses irmãos no versículo 17. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. O versículo 17 é muito importante para nós compreendermos o propósito de Paulo com essas palavras. Paulo não está tentando, com o seu relato, convencer esses irmãos a enviar mais dinheiro. Como se o evangelho dependesse exclusivamente da contribuição dele. Se eles não contribuírem, o evangelho não vai. O ponto de Paulo aqui é outro. O que Paulo pretende deixar claro é como as contribuições deles têm servido para cumprir a tarefa que foi deixada por Jesus. Jesus nos deu a tarefa de ir fazer discípulos, batizar discípulos e ensinar discípulos a obedecer. Paulo tem conseguido fazer isso por causa da contribuição deles. Paulo reconhece pessoalmente o valor da contribuição que eles deram. Foi por causa da contribuição desses irmãos que se tornou possível Paulo ir a todos esses lugares fazer discípulos para Jesus, porque ele tem as suas necessidades básicas de sobrevivência e essas necessidades não são anuladas. Ele precisava de alimentação, de roupas, de estadia, de pagar o transporte, e tudo isso foi possível por causa disso. Mas perceba que, neste reconhecimento de Paulo, não há um agradecimento pessoal. Como se Paulo estivesse dizendo, eu que fui beneficiado com isso. Como se Paulo estivesse dizendo, vocês me ajudaram. Paulo faz questão de deixar muito claro que a contribuição deles beneficiou a causa do evangelho. Por isso que ele deseja que eles sejam recompensados. Porque eles contribuíram com o evangelho e não com Paulo. No versículo de número 18, perceba comigo que Paulo deixa isso ainda mais claro. No momento, tenho tudo de que preciso, e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito.
Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Paulo faz questão de destacar duas coisas aqui no versículo 18. Primeiro, ele reconhece que foi abundantemente ajudado com aquela contribuição. Ele só não possui nenhuma necessidade básica, nada lhe está faltando à sua sobrevivência, porque ele foi ajudado por esses irmãos. A segunda coisa que Paulo reconhece é o valor espiritual da contribuição deles. A contribuição deles foi recebida como uma oferta de aroma suave oferecida ao Senhor. É como se fosse um óleo perfumado que estava sendo entregado a Deus. Enquanto eles entregavam a Paulo esta contribuição, o que chegava diante de Deus era uma adoração cheirosa. Apesar deles terem oferecido essa oferta para contribuir com as tarefas ministeriais de Paulo, essa oferta foi oferecida ao Senhor e não a Paulo. Aquilo que eu já havia dito antes. Como Paulo usou esses recursos para levar o evangelho a outros lugares e entre aqueles mesmos irmãos, essa oferta, portanto, ela não é uma oferta destinada a Paulo e recebida por Paulo. Ela é uma oferta oferecida ao Senhor que é agradável, que é aceitável e que cheira bem. Ela foi entregue a Paulo, mas foi o Senhor quem a recebeu, porque são ofertas dadas para contribuir com o avanço do evangelho. Paulo, então, quer deixar muito claro que o Senhor é que é o alvo de toda a contribuição que visa o avanço do evangelho. Tudo aquilo que fazemos para colaborar com o avanço do evangelho é aceitável e agradável a Deus e chega com um cheiro suave. E aqui no caso, o que foi feito foi investir para que Paulo pudesse ir para esses lugares. A finalidade daquela contribuição foi permitir que o evangelho alcançasse mais pessoas em outros lugares. Quando chega então no versículo 19, Paulo aplica este princípio teológico que ele tem explicado para nós, para deixar muito claro para aqueles irmãos o valor do que eles têm feito. Veja comigo. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Quando Paulo decidiu levar o evangelho para outros lugares, os recursos financeiros de fato eram um obstáculo. Se ele não tivesse como pagar pelos custos da viagem, ele não poderia ir a tantos lugares. A gente vai lendo os relatos das viagens missionárias e às vezes a gente não se pega a isso, a gente não nota os custos de fazer tais translados. Pense você mesmo, quando você vai viajar para algum lugar, o custo do transporte, alimentação, estadia, nós estamos falando do apóstolo Paulo indo para lugares desconhecidos. Mas o Senhor providenciou esses recursos por meio da contribuição dos irmãos da cidade de Filipos. Foi a contribuição deles que permitiu a Paulo ir a tantos lugares. O que Paulo faz aqui no versículo 19 é aplicar este princípio à vida daqueles irmãos que contribuíram com ele. Assim como Paulo teve suas necessidades supridas para poder continuar levando o evangelho de Cristo, esses irmãos verão o Senhor suprir as suas necessidades para que eles possam continuar contribuindo com o evangelho de Cristo. O que aconteceu com Paulo, eles verão acontecer em suas próprias vidas. Paulo ainda diz para nós de onde é que serão tirados os recursos para suprir as necessidades daqueles irmãos. Você consegue me dizer de onde virá? De onde virão esses recursos? Esses recursos virão das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. Riquezas gloriosas de Cristo? O que são as riquezas gloriosas de Cristo? Porque são as riquezas gloriosas de Cristo que serão responsáveis e que foram responsáveis por sustentar Paulo e que vai sustentar esses irmãos para que eles continuem investindo no avanço do evangelho. Mas o que são essas riquezas gloriosas de Cristo? Eu queria ler mais uma citação do Bird e do Guy Gupta que explica isso para a gente. Leia comigo, por gentileza.
Quando Paulo se refere à ajuda divina para os filipenses em sua necessidade, certamente ele imagina que isso pode vir por meio de outra igreja ou amigo. Assim como os filipenses deram generosamente a Paulo, e Paulo se sentiu abençoado por Deus, assim também Deus suprirá as necessidades dos filipenses. E isso pode vir de uma pessoa ou um lugar inesperado. Bom, há duas coisas que explicam o que são essas riquezas de Cristo que sustentou a Paulo e que vai contribuir com esses irmãos também. Primeiro, as riquezas de Cristo sobre o aspecto da origem. A origem das riquezas de Cristo é o próprio Cristo. Será o próprio Jesus quem vai providenciar cuidado para os seus discípulos. Então a gente precisa entender assim de maneira muito clara que nós estamos falando de Cristo que deu a eles uma missão e de Cristo que está sustentando a eles para o cumprimento dessa lição. Mas além das riquezas de Cristo fazerem referência à origem, que no caso é Cristo, as riquezas de Cristo também tratam da fonte. Qual é a fonte que Jesus vai usar para enviar provisão ao seu povo? É nesse ponto que nós nos surpreendemos e esse comentário foi muito claro para nós. Porque aqui nós descobrimos que Jesus pode providenciar sustento a essas pessoas por meio da contribuição de outros. Não foi assim que aconteceu com Paulo? Ele só pôde continuar nessa missão porque ele recebeu a ajuda de outras pessoas. Mas Jesus também pode fazer isso enviando sustento por meio de fontes inesperadas, verdadeiros milagres. Jesus pode usar tantas outras comunidades de fé que vão enviar ofertas para ajudar aqueles irmãos, como também Jesus pode usar fontes inesperadas. Ou seja, Jesus enviará provisão de um lado ou de outro, para que, assim como aconteceu com Paulo, o evangelho possa continuar se movendo através da vida desses irmãos e possa continuar avançando. Jesus garante que vai sustentar a sua comunidade, assim como fez com Paulo e assim como ele fará com todo o seu povo. Cristo se moverá e ele tirará de si mesmo, dos seus discípulos e de fontes inesperadas as mais variadas possíveis, para que o seu povo se sinta sustentado para continuar com essa missão. É Jesus quem garante a subsistência da missão. Com isso, esses irmãos, eles poderão continuar empenhados em cumprir essa missão que eles receberam. E Paulo é uma prova de que Jesus de fato fez isso. E Paulo diz que eles verão Jesus fazer a mesma coisa com eles. Por isso mesmo que Paulo conclui com uma palavra de louvor ao Senhor. Olha que magnífico a conclusão que Paulo chega. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Sabendo que Jesus é a origem, e que Jesus é a fonte da provisão para a continuidade da missão que eles receberam, Paulo encerra oferecendo palavras de louvores ao Senhor. O ato de pessoas irem pregar o evangelho é imparável. Mesmo se uma igreja ou se uma pessoa não quiser ajudar, o Senhor não deixará os seus servos desguarnecidos. O Senhor enviará a sua provisão. E por isso que Paulo diz, toda a glória seja dada a Deus o Pai. Pela provisão incessante que ele envia sobre os seus filhos, para que eles possam continuar cumprindo a tarefa que receberam. Na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos as palavras do Senhor. Primeira aplicação. Líderes precisam olhar para as pessoas como parceiros no Evangelho, não como financiadores de suas causas. Bom, a distinção está na maneira como nós nos relacionamos com aqueles que nos dão um apoio financeiro. Essa ajuda, ela não pode ser vista e nem deve ser recebida como um financiamento pessoal. Eu me recordo de uma experiência pastoral interessante.
eu pastoreei uma comunidade de fé e naquele ano eu saí de férias, fui para o Maranhão junto com a minha esposa, para a casa de minha sogra, e quando estava lá, um irmão da comunidade me ligou e disse: pastor, eu tenho uma boa surpresa, um presente que eu gostaria de lhe dar. E é claro que eu fiquei cheio de boas expectativas, porque receber presente é sempre muito bom. Quando cheguei, que reencontrei esse irmão, a primeira coisa que eu fiz foi ir o presente. Ah, vou te mostrar. Ele me levou então até o lado de fora do templo da congregação, que nós estávamos construindo, e me mostrou o banheiro da congregação. O presente está aí dentro. Eu tomei um susto e falei: nossa, o que será que tem de presente dentro do banheiro? Abri o banheiro, quando liguei a luz, o banheiro estava muito bonito. Estava com cerâmica no piso, cerâmica nas paredes, uma iluminação muito bonita, um forro muito belo. E eu perguntei: cadê o meu presente? Ele falou: tá aqui, o presente é esse, porque a igreja estava em construção e o banheiro estava inacabado. Para aquela pessoa e para muitas outras, as coisas que nós fazemos para alguém é pessoal. Falei: tá, mas e quando eu for embora da congregação, eu arranco as cerâmicas e levo? Eu tiro esse piso para levar comigo? Eu tiro o teto, porque é presente para mim? É isso que nós temos dificuldade de entender. Tanto quem recebe ajuda como a pessoa que ajuda precisa compreender que as nossas contribuições são para o reino do Senhor. O trabalho que nós estamos realizando é proclamar o Evangelho, e isso não pode se tornar uma causa pessoal. Nós não deveríamos estar interessados ou empenhados em construir uma marca forte para nós mesmos. Nós não deveríamos estar interessados em construir grandes empresas e pequenos negócios. O nosso objetivo não pode ser vender produtos ou serviços. Isso é fazer um mau uso dos recursos de cada pessoa. Os recursos deveriam ser utilizados para o avanço do Evangelho. Aqueles que trabalham e aqueles que contribuem devem ter como meta o avanço do Evangelho. Não a pessoalização do tipo: eu dei um presente para o pastor ou eu recebi um presente da igreja. Isso que nós estamos fazendo é para Cristo. O trabalho que eu faço é para Cristo, a contribuição que você faz é para Cristo. Quando nós perdemos isso de vista, nós construímos pequenos impérios. Pequenos impérios onde as pessoas se sentem donos. Olha, o tanto de trabalho que eu fiz aqui, eu não posso simplesmente abrir mão disso. Eu não posso, depois de tudo que eu fiz, deixar para que outras pessoas usufruam. Eu tenho que botar um CNPJ, me colocar como presidente, e não posso abrir mão disso porque eu investi muito. Isso se torna diabólico. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho não pode ser pessoalizado. A não ser que isso não seja o Evangelho, que isso seja uma empresa. De fato, uma empresa é do proprietário que a criou e a fundou. Uma empresa, se você quiser, você pode vendê-la. Mas esse não é o caso da igreja. Quando igrejas não entendem isso, elas se veem envolvidas em má utilização dos recursos para coisas que não têm nada a ver com a nossa tarefa, com a nossa identidade. Segunda aplicação: comunidades de fé precisam escolher maneiras efetivas de fazer discípulos para Jesus. Um dos problemas que surgem por causa desse desejo de criar uma grande empresa, um grande negócio, é o desvio da missão. Algumas igrejas elas estão tão envolvidas em certas visões empresariais que elas perderam completamente o objetivo missionário. Elas não querem mais fazer discípulos, batizar pessoas, ensinar pessoas e dizer a essas pessoas para obedecer o Evangelho. Elas se tornaram shoppings. Querem oferecer para as pessoas entretenimentos, porque senão o jovem sai da igreja, senão a criança sai da igreja. Quer oferecer o que as outras igrejas não têm. Nós queremos dar uma experiência que em nenhum outro lugar tem. E nós estamos perdendo completamente a visão do que é a igreja. Nós precisamos reconhecer que certos investimentos não ajudam em nada no cumprimento da missão. São apenas terapêuticos. A gente está fazendo porque uma pessoa gosta, porque outra pessoa gosta, e a gente começa a investir muito dinheiro, muito recurso, e nós estamos abandonando o que é a igreja. Às custas
de uma demanda que é estranha para a igreja. A igreja precisa olhar isso de maneira crítica. Nós não deveríamos sentir beleza ou prazer em fazer tais coisas. Nós não deveríamos achar bonito criar uma área VIP dentro de um templo e oferecer para absolutamente ninguém uma experiência que ele não vai ter em lugar nenhum. Isso não é igreja. Isso não é igreja. O conceito não se alinha. A tarefa que recebemos não é essa. Ah, mas veja bem, se nós fizéssemos, perceba, a tarefa que Jesus nos deu foi ensinar o evangelho. Ou ensinar o evangelho. Se nós estamos fazendo coisas em que o evangelho não é ensinado, os nossos recursos estão sendo mal utilizados. Nós podemos estar fazendo mal uso do recurso construindo prédios, comprando carros, investindo em projetos. Se nada disso resulta em fazer discípulos, batizar pessoas e ensinar pessoas a obedecer o evangelho, nós estamos desviando esses recursos de maneira inapropriada. E às vezes a vaidade é um problema muito sério. Porque não é difícil encontrar pessoas que digam: eu quero ter o templo mais bonito, o ar-condicionado mais potente, as cadeiras mais acolchoadas. E o evangelho? Se o recurso não está sendo utilizado com esse propósito, nós estamos fazendo mau uso dos recursos e nós estamos nos desviando da missão. Terceira aplicação. Jovens líderes precisam lidar com o obstáculo da falta de investimento. Me permita aqui falar de maneira bem pessoal. Ao longo desses 15 anos de ministério pastoral, pastoreando uma igreja local, eu sempre dediquei algum tempo na formação de novas lideranças para transição, para servir melhor a igreja. A formação de lideranças faz parte da tarefa pastoral. E eu percebi desde muito cedo que há um obstáculo muito comum para todos os jovens que querem entrar no ministério. É o obstáculo financeiro. Muitos cristãos olham para os jovens ministros como pessoas que deveriam ser super-humanos, que não possuem necessidades básicas. Ah, você quer servir a Cristo? Então faz o seguinte: trabalha de segunda a sábado, domingo você entrega para a igreja e à noite também. Tá, e o dia de folga? Não, não tem mais folga. E o tempo para sair com a família? Não, não tem também mais. E para entretenimento, esquece tudo isso. Você trabalha e o tempo livre que você tiver, faz alguma coisa pela sua igreja. E as minhas necessidades? Que necessidades? Você tem que se gastar e deixar ser gastado. O importante é contribuir. E por isso que um número muito grande de jovens sente desinteresse pelo ministério. Eu não vou deixar de ser um humano. Eu preciso casar, eu preciso ter filhos, eu preciso comer, eu preciso dormir. Quando necessário, eu preciso cuidar da saúde. E o que eu vou fazer? E por isso que isso se torna um obstáculo. Porque a igreja não está olhando pessoas como seres humanos, mas como máquinas. E quando nós temos uma diminuição na qualidade do serviço ministerial, a gente reclama. Eu já disse isso aqui. A gente vem dizer que igreja tal tem um grande pastor, a gente escuta grandes pregações na internet, aí depois nós temos que ir para a nossa igreja ver aquelas pregações medíocres. Tá, mas na sua igreja local vocês investem nas pessoas? A sua igreja forma pastores? A sua igreja dá a eles condições de sobreviverem no ministério? Porque se não dá, você está usando uma régua que não dá para ser utilizada. Esses grandes pastores que nós temos aí, eles são subsidiados pelas suas igrejas. Eles são pastores que se dedicam integralmente ao ministério. E aí nós queremos comparar essas pessoas com os nossos heróis. Porque o homem que trabalha de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, e consegue pastorear uma igreja, ele é um super-herói. Quando chega do trabalho, ele não vai assistir séries de televisão. Ele não vai para academia. Ele não vai para o estádio de futebol. Ele vai trabalhar
a igreja de Cristo. Ele abre mão do entretenimento, do lazer, da diversão. E isso é um obstáculo. Porque se a igreja tem dificuldade de investir em suas lideranças, os jovens não querem entrar por um projeto que não há investimento. E muitas igrejas são assim. Elas acham ótimo gastar R$1 milhão para construir um prédio. Mas elas acham um absurdo assalariar um pastor para lhes ensinar o evangelho. Constrói a parede e depois pede para a parede visitar os seus parentes no hospital. Pede para a parede explicar o evangelho. Pede para as paredes fazer os trabalhos pastorais. Elas não vão fazer. E, como consequência disso, nós temos grandes paredes e igrejas pequenas. Porque não se resolve o problema construindo paredes. Se resolve o problema subsidiando missionários. E a igreja precisa reconhecer isso. Se ela não estiver disposta a investir em jovens, nós continuaremos com um hiato de idade muito grande. Boa parte dos pastores são pessoas com mais de 40 anos. E a gente não está conseguindo colocar no ministério jovens por causa disso. Porque a gente quer pessoas apaixonadas que se tornam super-humanos. Você não tem direito de ter um dia de folga, de ter férias, de ficar doente, de chegar em casa e quiser descansar. Você tem o direito de gastar toda a sua vida. É injusto fazer isso. Por isso que os jovens precisam superar esse obstáculo. É difícil ser pastor numa igreja que não vê o valor do trabalho pastoral. Mas Paulo disse que a única igreja que o ajudou a fazer isso foi a igreja de Filipos. Quer dizer que existem igrejas que contribuem e tem igrejas que não contribuem. De qualquer forma, nós fomos chamados para trabalhar. Nós não podemos olhar isso como causa da continuidade do ministério. Mas seria muito bom se todas as igrejas fossem como a igreja de Filipos. Seria muito bom se todas as igrejas vissem as necessidades daqueles que estão envolvidos com a causa do evangelho. E a sua igreja? Como a sua igreja trata e lida com essa questão? Quarta aplicação. Jesus tem mais de uma fonte de provisão para os seus discípulos. Agora há pouco eu falei que jovens deveriam superar o obstáculo, e aqui está a causa. Por que você deve superar o obstáculo de uma igreja que não está disposta a investir em você? Jesus pode providenciar cuidado aos seus discípulos de fontes improváveis. Jesus pode providenciar aos seus discípulos de milagres sobrenaturais. Mas Jesus também pode fazer isso por meio da contribuição de outras pessoas. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeira coisa que eu aprendo: cristãos podem ser usados para providenciar cuidados para a vida de alguém. Se você é cristão, membro de uma igreja local, você pode ser usado por Deus para subsidiar o ministério de alguém na sua comunidade ou em outras comunidades. A segunda coisa que eu aprendo: Jesus vai usar alguém para providenciar cuidado da sua vida. Em ambos os casos, Jesus cuida. Jesus cuida enviando parceiros e Jesus cuida enviando missionários. Ele cuida dos parceiros e ele cuida dos missionários. Ambos são assistidos pelo Senhor. E por isso que nós não devemos desistir da causa do Evangelho. Porque Jesus nos assiste em nossas necessidades. Em 15 anos de ministério pastoral, eu confesso isso a vocês com o coração aberto. Jesus, de fato, providencia cuidado. Se não fosse Jesus, eu mesmo não conseguiria chegar aqui onde estou. Não conseguiria. Jesus usou até de fontes improváveis para prover sustento à minha vida. E foi por causa disso que eu consegui contribuir em lugares mais inóspitos e mais diversos. Porque Jesus está sustentando a obra missionária. Seja parte disso. Se envolva ou contribuindo ou aceitando a chamada ministerial. Confie no cuidado do Senhor.
e ajude a sua comunidade de fé a amadurecer essa questão, para que nossas comunidades possam tomar como bom exemplo a comunidade de Filipos. Para encerrar essa aula, eu queria fazer uma verificação do aprendizado. Eu leio a pergunta e você responde com uma palavra. Tudo bem? Vamos tentar, então, fazer aqui rapidinho. Primeira questão. A igreja que estava naquela cidade contribuiu financeiramente com o trabalho missionário de Paulo em Filipos, Macedônia e em Tessalônica. Qual foi a igreja que contribuiu com o trabalho de Paulo em pelo menos 3 lugares? Filipos, Macedônia e Tessalônica. Foi a igreja da cidade de Filipos. Exatamente. Eles contribuíram quando o evangelho estava sendo anunciado lá, quando o evangelho foi anunciado na Macedônia e quando o evangelho foi anunciado em Tessalônica. Nesses 3 casos, eles foram parceiros de Paulo. Segunda questão. As contribuições financeiras enviadas pelos irmãos da cidade de Filipos serviram para o benefício dessa causa. Qual é a causa que foi beneficiada com a contribuição financeira desses irmãos? A causa de Paulo? Não. A causa do evangelho. Não foi Paulo quem recebeu. Aquela oferta foi oferecida pela causa do evangelho, para que o evangelho pudesse alcançar mais pessoas em outros lugares. Terceira questão. Aquelas ofertas que foram enviadas para contribuir com a causa do evangelho foram recebidas pelo Senhor desta maneira. Como que o Senhor recebeu as ofertas que foram enviadas a ele e que foram entregues a Paulo para a contribuição do evangelho? Com um aroma, né? Um aroma agradável, como se fosse um perfume de óleo. Deus, quando recebeu essa oferta, é isso que ele diz, é agradável, é aceitável. Paulo está recebendo essa contribuição, mas o Senhor é quem diz que aquilo foi agradável para ele. Quarta questão. Assim como Paulo teve suas necessidades supridas, para poder continuar levando o evangelho, aqueles irmãos verão o mesmo acontecer com eles. Para isso, o Senhor vai enviar as riquezas dele. De quem serão as riquezas que serão enviadas para contribuir com os que apoiam financeiramente e com aqueles que vão trabalhar? As riquezas de Cristo, né? É de Cristo Jesus que são tiradas essas riquezas. Ele é a origem e ele é a fonte de tais riquezas. Quinta questão. As riquezas de Cristo indicam que Jesus é a origem dos recursos para a continuidade da missão. Ele pode enviar por meio de outras comunidades ou até mesmo dessas fontes. Além de Jesus enviar de outras comunidades, de onde mais Jesus pode enviar recursos para o sustento e para o cumprimento dessa tarefa missionária? De fontes inesperadas. Aí estão as 5 palavras: Filipos, Evangelho, Aroma, Cristo e inesperadas. E aí, conseguiu fazer todas? Se saiu bem? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar um caça-palavras para você tentar identificar essas palavras. Caso você tenha ficado com dúvida, você pode assistir essa aula novamente ou ainda colocar a sua questão no fórum para que em tempo oportuno eu possa responder cada um de vocês. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa próxima lição. Até lá então.